No livro de Mateus, capítulo 28 e versículo 19, tem a descrição exata como nós devemos cuidar das pessoas, cuidar dos novos conversos, porque isto é algo tão especial também para Cristo. Não só de nós como os membros da igreja, também como um papel fundamental de nós cuidar de cada um dos que aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal. Nós que somos mais experientes do que ele, conhecemos um pouco mais a Bíblia do que o novo converso, é um papel fundamental de cada um membro da igreja. Saber como lidar com este assunto, saber como cuidar do novo converso quando chegou na igreja. O interessante que eu vejo aqui, que no livro de Mateus capítulo 28 e o versículo 19 diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Percebe como Jesus diz, ensinando a guardar todas as coisas? Agora, quando o novo converso chega na igreja, ele não conhece tudo da Bíblia. No evangelismo, ele aprenderam o suficiente para eles aceitarem a Jesus como seu Salvador pessoal. Agora a igreja tem um papel fundamental no crescimento espiritual de cada um deles. A próxima pergunta é: qual era o método de Jesus Cristo para alcançar as pessoas? Eu tenho aqui 6 métodos de Jesus. Como ele é evangelista, como também ele sabia como lidar com o assunto. Como as pessoas gostavam de estar perto dele, porque ele demonstrava tudo isso que eu vou falar para você agora. Primeiro, Jesus ele se misturava com as pessoas. Como é que alguém quer salvar pessoas, cuidar de gente se não se mistura com elas? Este era um dos papéis de Jesus. Ele se misturava com as pessoas para poder ganhar elas para Cristo. Agora, quando o novo convertido chegou na igreja, é um papel nosso também de se misturar com elas. Às vezes o que acontece é que o membro chega na igreja, nós damos uma boa recepção, ele chega no banco, às vezes vai um ou vai dois, pega na mão, parabéns irmãos, é isso aí, e vai sentar no seu banco. Daqui a pouco eu vou falar sobre o apadrinhamento, eu quero que vocês acompanhem até o final este vídeo. E aí Jesus se misturava com as pessoas. Isto é fundamental para nós como membro de igreja, se misturar com elas, conversar com elas. Então isso aqui deve estar conosco. Não deixe ficar sempre afastado dela, não. Estar junto com elas, se misturar com elas, conversar com elas. Isso é fundamental. E a número 2 é desejar o bem. Para o novo convertido, quando chegou na sua igreja, nunca leve para ele palavra de desânimo, palavra que bota para baixo, palavra de tristeza. Sempre leve uma palavra do bem para eles. Às vezes eles estão passando por problema, dificuldade, eles se aproximam de você, quem sabe eles se abrem com vocês. Então sempre para cima, o bem, palavra positiva, palavra afirmativa, de fé, de esperança, certo? Nunca leve palavra de desânimo para eles. A 3, manifestar simpatia. Você tem que ser simpático. Você precisa ser simpático não só com um, mas sim com todos. Você é porque um se batizou, um novo convertido é pretinho, o outro é branquinho. Não fique classificando isso daí na igreja. Não deixe transpassar para ele se você tem algum problema. Da maneira que você tratar você trata todos. Trata por igual, né? Não é porque ele é moreninho e o outro é mais branquinho que você vai tratar o branquinho com mais sorriso, com mais simpatia. Isso aí tem que ser tratado da maneira igual para com todos. E a 4 é suprir as necessidades. Jesus ele sabia muito bem fazer isso daqui, suprir as necessidades das pessoas. Percebe que quando as pessoas se aproximavam de Jesus, ele resolvia o problema. Ele supria a necessidade. Se era cura, ele curava. Se era alimento, ele dava alimento.
Os novos conversos, quando entram na igreja, for aceitar a Jesus como seu salvador pessoal, é possível que eles tenham alguma necessidade de alguma coisa. Agora a igreja entra em ação para suprir estas necessidades do novo convertido que quando entrou na igreja, pois isso Jesus fazia muito bem e nós temos Jesus como exemplo. 5. Demonstrava confiança. Isso daqui também é fundamental para nós, como membro de igreja, demonstrar para elas uma confiança. Mostrar para ela que realmente você tem uma confiança em Deus e confia também nelas. Isso deve estar com você também. A 6 é convidar para serem seus discípulos. Jesus ele pregava e Jesus também convidava para ser seus discípulos. O que nós temos que fazer também é dessa forma. Não só de ensinar, mas de mostrar através do seu testemunho que eles precisam ser discípulos de Jesus para fazer o que você faz. Como assim? Bom, se você é uma diretora de recepção, você vai mostrar para ela, ensinar para ela como tem que fazer, fazendo com que essa pessoa, você seja discípulo dessa pessoa. Isso também, eles veem em nós algo especial em nós, o interesse pela obra, está presente na igreja. Então o novo convertido, ele percebe isso da gente. Então, isso aqui devemos fazer. A única igreja que brilha aos olhos de Deus é aquela que fielmente cumpre sua missão aqui neste mundo. Muito bem, agora nós vamos para a parte de apadrinhar os novos convertidos. Antes de reunir todos eles na igreja, eu sugiro que possa ser sábado, né? Você precisa passar isso aqui para a igreja antes, para todos os membros da igreja. Como vai ocorrer no próximo sábado? Exemplo, você explica para cada um deles que cada um dos irmãos da igreja vai cuidar de pelo menos um ou dois, ou um casal cuida de casal. Se batizou casal na igreja, então você que é membro da igreja deverá escolher um casal, ou se você consegue ficar com um ou dois, então escolha. Isso você vai, ancião ou diretor de grupo explicar para toda a igreja como vai funcionar. Não faça isso sem contar para a igreja. Diga para a igreja sobre o apadrinhamento, como você vai fazer no próximo sábado. Eu vou dizer aqui 3 pontos positivos, você como membro de igreja que deve cuidar de cada um deles, certo? Isso aqui é bem fácil e prático. Aí depois que você reuniu toda a igreja, aí no sábado você vai chamar todos eles para frente. E aí a hora que a igreja vai escolher, ou você deixa os novos convertidos escolher os irmãos, ou vice-versa, ok? Aí você vai fazer o seguinte, você vai escolher 1 ou 2 pessoas durante 6 meses para cuidar desse novo convertido. Durante esses 6 meses, eu vou passar para você aqui o que você precisa fazer para cuidar deste novo convertido. O primeiro que eu falei, eu escolhi durante 6 meses 1 ou 2 pessoas. O segundo é todas as vezes que tiver culto na igreja, é papel seu, é responsabilidade sua e seu de ir na casa da pessoa, falar para ela que vai ter culto na igreja tal dia. Então, se possível, irmão, passe na casa dela. Olha, irmã, eu vou passar aqui para chamar você para a gente ir juntas para a igreja. Falar bem alegre, bem animada, bem com entusiasmo, certo? Não leve com tristeza. Ô irmã, eu vou passar aqui para a gente ir juntos para a igreja, certo? Ou você pode ligar para ela. Olha, irmã, ô irmão, hoje vai ter culto na igreja. Eu vou passar aí na sua casa, ok? O horário é tal, beleza, tá bom. Isto, lembra a ela que o dia que vai ter culto, você que escolheu ali essa pessoa para cuidar durante 6 meses. E a 3, chamou ela, convidou ela, lembrou ela, vocês vão juntos para a igreja. Chegou lá, não fique distante dela. O que eu passo para você, chegou na igreja, fique juntinho dela.
Porque às vezes a gente chega na igreja, o membro fica para um lado, outro fica para o outro. Então você que é padrinho dessa pessoa deverá sentar do lado dela, certo? Fique do ladinho dela o tempo todo. Se der uma saidinha, irmão, vou dar uma saidinha ali, já que eu venho explicar para ela o culto da igreja, explicar para ela tudo o que se passa na igreja, né? Ali, como é a forma de culto. Então você vai explicar os hinos da maneira que tem que ser cantada, os hinos, como é o hino da igreja adventista. Então todo esse lado aí você vai cuidar, você vai explicar para essa pessoa. Muito bem, e você fez assim, aí o próximo passo, que é o quarto passo, é você chamar para almoçar na sua casa. Chama para almoçar na sua casa. Olha, irmã, irmão, próximo sábado, próximo domingo, eu não sei, você vai caçar um dia que você está disponível, você vai almoçar na minha casa, irmão, você vai jantar na minha casa. Se tiver filho, filhas, crianças, leve todo mundo para sua casa, viu? Você que é o padrinho dessa pessoa, leve para comer junto com você. Isto aqui, irmão, é um método muito eficaz, se assim a gente fizer. Leve para almoçar na sua casa, converse com ele, converse com ela, mostre simpatia, alegria. Isso aqui, irmãos, é um processo muito bom que a igreja precisa fazer. Ali, irmão, pelo menos uma vez por mês, a minha sugestão é que fazer um piquenique com essa pessoa. Levar aí para o parque ambiental. Enfim, aqui em Paragominas tem vários lugares que a gente pode fazer um belíssimo piquenique com essa pessoa, certo? Então, pelo menos uma vez, saia com ela, certo? Dê uma volta com ela, se possível, fazer caminhada, chamar para fazer caminhada, certo? Com essa pessoa que você escolheu para cuidar durante 6 meses. E a 5 ali, que eu falei, a 4 e a 5 eu já falei, fazer um piquenique com essa pessoa, né, que você escolheu. E a última é não tratar eles com brincadeiras mundanas. Às vezes a gente pode soltar alguma piadinha mundana, alguma gíria, alguma palavra que é mundana, isso às vezes ele se frustra com a gente. Então você tem que mostrar um homem espiritual, uma mulher espiritual. Quando eles vêm com palavras negativas, palavras ou talvez gíria, ou talvez você fale do lado espiritual. Você sempre, irmão, você que vai ser o padrinho, você sempre puxe para o lado espiritual. Se eles falar alguma palavra negativa, puxe para Jesus. Olha isso, Jesus é maravilhoso, Jesus não vai deixar isso acontecer com você. Jesus é que cuida de você, Jesus lhe ama. Então, e fala, não se preocupe, Jesus está tomando de conta da sua vida. Nunca se esqueça, sempre palavra de ânimo, de esperança, né? Nunca tente, como é que eu posso dizer? Segurar eles na igreja com brincadeiras mundanas, com piadas, com coisas indecentes, que não é papel de um adventista. Sempre não se esqueça, o lado espiritual. Se nós for, como membro de igreja, tentar segurar estes novos convertidos com brincadeiras mundanas, com gírias, com coisas que não é para nós falar, que às vezes entre nós, né, só entre nós ali, você acaba falando as brincadeirinhas, né, mundana, mas com eles não fale. Não fale, porque isso pode atrapalhar no crescimento espiritual deles. Então está aqui esses métodos que a igreja precisa fazer. Se assim a gente fazer durante 6 meses, você vai ter uma igreja produtiva. E esses não vai sair da igreja. Caso algum saia, que infelizmente isso acontece, você não é culpada e nem você é culpado pelos esses membros que saiu. Se cada um de nós cuidar de cada um, ser o padrinho de cada um deles, a igreja cresce. E todo mundo é visitado, né? Se todos os padrinhos assim fizer, não fica pesado por ancião, não fica pesado por diretor de grupo, enfim, a igreja cresce com a leveza, né? Com a facilidade grande. Quando a gente faz um grande evangelismo, quando acontece um evangelismo no seu bairro, na sua cidade, às vezes tem alguns membros que têm um pensamento muito estreito da missão de Deus, né? Da missão de conservar, né? Então, de quem é esse papel
de cuidar da igreja? De quem é esse papel de cuidar dos novos convertidos, dos novos batizados? De quem é esse papel? Será que esse papel é do pastor? Será que esse papel é do diretor de grupo? Será que esse papel é do ancião? Será que esse papel é do evangelista que estava lá evangelizando? De quem é esse papel de cuidar dos novos membros que entrou na igreja? Bom, este papel, este dever, esta tarefa não é só do pastor, não é só do ancião, nem do diretor de grupo e nem do evangelista. Esse papel de conservar, de cuidar, esse papel é de cada um de nós. Esse papel é da igreja. Portanto, não fique pensando que esse papel é do ancião, é do evangelista, é do pastor, não. Este papel é da igreja, em cuidar de cada novo membro que entra na igreja. É papel de cada um de nós, irmãos. Papel de cada um de nós. Amém?